A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, você que vai ouvir a oração da noite de hoje, eu desejo que a paz do Senhor te visite aí agora, te alcance, traga alívio ao seu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor, por mais um dia na presença de Deus. Aleluia. Sabe, meus queridos, meus irmãos, nós somos privilegiados em servir a um Deus desse, que é tão bom, que é tão misericordioso, que vence as nossas guerras, que peleja ao nosso favor, que é poderoso, que é santo, que habita no céu e também habita dentro de nós. Aleluia! Isso é maravilhoso. Isso é para nós nos regozijarmos, nos alegrarmos, em sabermos que nós servimos a um Deus, irmãos, que é vivo, que move tudo ao nosso favor, que é capaz de parar o mundo inteiro ao favor de um justo. Esse é o Deus que nós servimos. Então, não deposite, você que vai ouvir a oração da noite de hoje, essa mensagem, já nós vamos para a palavra, não deposite a sua confiança em bens materiais, em colegas, em conhecidos, em homens, mas deposite total confiança, a sua confiança em Deus, porque Ele não falha, Ele não erra, Ele não se atrasa, Ele não é infiel, Ele não é injusto, mas Ele é fiel, Ele é justo, Ele é santo, Ele é grande, Ele é forte, é poderoso, é maravilhoso, é o nosso Deus. Então continue confiando no Senhor, porque Ele é bom. Vencerá nossas causas. Não mudou, nem nunca mudará, porque nele não há sombra de variações. Antes de nós começarmos a irmos para a palavra, meditar na palavra de hoje que o Senhor colocou no meu coração, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a compartilhar essa mensagem com um amigo ou um parente ou alguém que você entende que precisa ouvi-la. Aleluia. Ative o sininho da notificação para que você fique por dentro de cada vídeo que eu vou estar colocando aqui, segundo a ordem do Senhor. Sabemos que o nosso Deus está às portas e que nós precisamos fazer o que Jesus nos ordenou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então é o nosso dever. Na verdade, é uma ordenança do próprio Jesus, que a gente pregue o evangelho, que a gente pregue a palavra. O evangelho genuíno que liberta, que salva, que cura. Amém? Vamos para a palavra. Salmo de número 3. Diz assim: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Versículo 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Versículo 5. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Meus queridos, esse salmo é o salmo de Davi. Teve um momento que Davi passou na vida dele, um momento muito complicado, muito difícil. Davi, ele enfrentava muitas guerras, tanto física como também espiritual, porque ele não era diferente de mim e de você. Porém, essa luta, essa guerra que Davi estava enfrentando,
era contra o seu próprio filho, Absalão. O filho de Davi, chamado Absalão, se opôs contra o seu próprio pai, querendo roubar o trono do seu pai. E ele perseguiu Davi e tentou matar o próprio pai. Então Davi está contando a Deus o seu problema. Ele está relatando a Deus o que está o afligindo. Quando estamos passando, meus queridos, aleluia, por situações difíceis na nossa vida, pessoas de fora e também conhecidas começam a dizer que não vamos conseguir, vencer, que nós não vamos conseguir prosperar, que nós não vamos conseguir aquilo que nós estamos buscando, pois estamos só. Aqui, nessas palavras de Davi, ele com certeza está se sentindo sozinho, decepcionado, angustiado, encurralado. E o mais difícil, Davi sabe que quem está afligindo ele é o seu próprio filho. É alguém que ele ama. E é assim que acontece. Muitas das vezes, pessoas que nós amamos se levantam contra nossas vidas para nos caluniar, para nos apontar, nos decepcionando, tirando o nosso ânimo e a nossa alegria. São muitas coisas que vêm contra nós. Então Davi, ele começa a relatar a Deus, ele começa a dizer a Deus que muitos são os que se levantam contra ele, que muitos são os seus adversários e têm se multiplicado. Porque a gente sabe que Davi, antes de ser rei, ele passou por muitas coisas. Davi, ele não recebeu só a promessa, mas ele passou pelo processo para alcançar a promessa que Deus havia feito sobre a vida dele, de que ele seria rei um dia. Então Davi, após receber essa promessa, ele teve que enfrentar muitos leões, muitos ursos, ele teve que enfrentar muitos gigantes, mas nenhum deles teve êxito contra a vida de Davi, porque ele sabia que Deus era com ele e ele andava com Deus. Ele temia Deus, ele amava o Senhor. Ele agia de acordo com o coração de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. E no versículo 2 ele diz assim: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Quando estamos passando por aflições, por tribulações, as pessoas que estão do lado de fora, como eu falei no início do vídeo, meus queridos, zombam e desacreditam de que Deus está conosco. Mas Davi diz no versículo 3, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. No versículo 4 ele diz, com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Davi, aqui nesse versículo 4, ele não está clamando a um dos seus soldados. Ele não está pedindo ajuda à sua esposa. Ele não está pedindo ajuda aos seus amigos, não. Davi está pedindo socorro a Deus. Ele diz, com a minha voz clamei ao Senhor. E ele ouviu-me desde o seu santo monte. Ele está dizendo, eu clamei a Deus e ele me ouviu. Isso aqui, meus queridos, é algo maravilhoso, porque você ter a certeza de que você vai clamar a Deus e confiar que ele vai te responder. É muita intimidade, é muita confiança. No versículo 5 ele diz, eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Na vida do justo, vem muitas coisas. Vem tribulações, vem tempestades, vem lutas, vem dificuldades, vem enfermidades, vem perseguições e vem levantes. Mas nós precisamos ser
perseverante em todas as etapas da vida, em todos os processos. Davi está dizendo que quem sustenta ele não é a sua coroa, não é o seu reino, como título de rei, porque ele era rei, não é amizade, não é dinheiro, não é riqueza. Ele está dizendo: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Ele está reconhecendo que o sustento dele não vem dele e também não vem de nada que ele possuía, mas vinha de Deus. No versículo 6 ele diz: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Isso aqui é uma confiança em Deus que cada um de nós temos que ter. Não importa a quantidade de pessoas, não importa a quantidade de problemas, não importa a quantidade de dificuldade, não importa a quantidade de impedimentos. O que importa é que Deus está com você e que se você confiar no Senhor, você descansará quando se deitar e ainda dormirá em paz, porque você sabe que o Deus que você serve é suficiente para resolver o que você não pode resolver. Davi clamou a Deus porque ele sabia que ele não poderia resolver sozinho aquele problema contra o seu filho. Davi clamou a Deus porque ele conhecia Deus, ele sabia que Deus não rejeita e não nega a oração de um justo. Versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Ele está trazendo a lembrança do que Deus já tinha feito por ele em muitas batalhas. E ele diz: salva-me, Senhor, salva-me, Deus meu. Ele está pedindo socorro ao Senhor pela situação que ele estava passando. E no versículo 8, no último versículo, ele termina dizendo: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Você está entendendo o que Deus está falando nesta noite? A salvação vem do Senhor. O alívio vem do Senhor. O refrigério vem do Senhor. O socorro está em Deus. Aleluia. O descanso em meio à tribulação vem do Senhor. Davi colocou diante de Deus o problema que tanto o afligia. Mas ele também demonstrou aqui a sua confiança em Deus. Ele demonstrou a fidelidade de Deus. Ele demonstrou aqui que Deus ouve quando clamamos, que Deus atende a nossa oração. Davi não estava só sendo perseguido pelo Absalão, seu filho, mas Davi também estava com o coração ferido porque sabia que não era os seus inimigos de costumes que perseguia ele. Ele sabia que era o filho dele, que ele tanto amava, que tinha se rebeliado contra ele para tirar ele do trono que Deus colocou. E isso, meus queridos, meus irmãos, isso é triste para um coração de um pai, saber que o seu próprio filho está afligindo ao ponto de tirar sua própria vida. Então Davi, ele passou por essa situação, mas ele venceu. Por que Davi venceu? Qual é o segredo de vencer aqui na terra? O segredo de vencer qualquer luta, qualquer barreira, qualquer situação difícil, quer seja na sua vida espiritual ou na sua vida secular, quer seja em uma nação, aleluia, é confiar em Deus, é esperar no Senhor, é agir de acordo com que Deus está permitindo que você haja. Mas quando tiver o momento de clamar e de esperar, você clamar a Deus e esperar no agir do Senhor. Foi isso que Davi fez. Davi esperou em Deus, Davi clamou a Deus e ele foi atendido. A oração dele foi respondida, o clamor dele, na verdade, foi respondido. Então, que a gente possa aprender com essa palavra no dia de hoje. Que
todos esses problemas que têm te afligido, todas essas dificuldades, todas essas aflições, que você possa colocar no altar do Senhor, que você possa orar a Deus, que você possa clamar ao Senhor, porque Ele é grande para resolver o seu problema. Deus, meus queridos, Ele não só resolve o nosso problema, mas Ele nos compreende. Ele nos compreende, Ele nos entende. Andar com Deus é maravilhoso. Obedecer a Deus vale a pena, porque quando você clamar, Ele vai te ouvir. Quando você clamar, Ele vai te responder. Às vezes, quando nós oramos a Deus e pedimos água ao Senhor, por sermos limitados e sermos seres humanos, queremos a resposta de imediato. Mas Deus, Ele não trabalha de acordo com a nossa expectativa humana. Ele trabalha de acordo com a grandeza dEle, com o poder dEle, porque Ele é Deus. Então que a gente possa, assim como Davi apresentou a Deus o problema que estava afligindo ele, que a gente possa também apresentar a Deus os nossos problemas, colocar diante dEle, conversar com Ele, dizer: Senhor, está doendo. Senhor, eu não consigo. Senhor, me ajuda. Senhor, faz ao meu favor. Ah, irmã, mas eu estou sendo perseguida. Senhor, eu te apresento esses perseguidores e entrego eles no teu altar. Me dá graça para suportar essa perseguição. Irmãos, Deus não vai tirar a gente de perseguições. Deus, Ele vai nos livrar em meio a elas, mas Ele não vai impedir que a gente passe, porque é necessário a gente passar por certas situações. Deus não impediu que Absalão, o filho de Davi, se levantasse contra ele. Deus permitiu para que Davi entendesse que Deus estava com ele em todos os aspectos da vida, em todos os momentos difíceis, inclusive quando nós passarmos por situações em meio àqueles que nós amamos. Deus estará conosco. Ele vai nos dar o escape. Ele vai nos dar graça para suportar. Ele vai nos dar graça para suportar o processo. Às vezes nós falamos: Senhor, nunca deixa eu passar por isso, Senhor. Não permita que eu passe por isso. Aí o que você tanto temia, Deus permite você passar, para que você entenda que Ele é com você, para que você entenda que é necessário passar para que você fique fortalecido no Senhor. Guerra nenhuma, luta nenhuma, perseguição nenhuma, tribulação nenhuma vai parar o crente, irmãos, mas vai fortalecer ele, vai fazer com que ele venha ficar firme na presença do Senhor. Deus está conosco. Ele não nos dá uma cruz pesada além de que nós não podemos levar. Deus não é injusto, Ele é justo. Deus é bom. Então, coloque no altar do Senhor este problema que tem te afligido. Comece a conversar com Deus, comece a apresentar ao Senhor. Ele quer ouvir a sua oração, Ele quer ouvir o seu clamor. Sabe o que eu acho lindo em Davi? É que Davi, ele não deixou que o título dele de rei impedisse ou tirasse dele a intimidade que ele tinha com Deus. Era isso que agradava a Deus em Davi. Por isso que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, ele se colocava no seu lugar, ele sabia que ele era pequeno diante de Deus, que ele não era nada diante do Senhor, que o que ele tinha e aonde ele tinha chegado foi porque Deus fez ele chegar, foi porque Deus permitiu ele conquistar. E isso se chama, sabe o que, irmãos? Isso se chama humildade. É através da humildade que nós teremos um coração segundo o coração de Deus, porque Jesus é humilde. Deus, irmãos, Ele é simples. Ele é maravilhoso. Então, Davi, ele sabia quem ele era diante de Deus. Aleluia! E quando nós entendemos quem nós somos diante de Deus,
somos pequenos, somos fraquinhos, somos limitados, não podemos, não fazemos, mas quando nós entendemos que Deus é grande, que Deus é ilimitado, que Deus faz, que Deus é poderoso, que Ele é quem é o Rei dos Reis, Ele é quem é o Senhor dos Senhores. Aí, irmãos, nós vencemos, nada nos corromperá, porque estamos firmes na presença do Senhor. Davi, ele estava firme na presença de Deus. Ele não deixou que o que ele conquistou e tinha, que o seu título impedisse dele ser quem ele era diante de Deus. Então, que a gente possa ser assim também. Que a gente possa compreender e reconhecer todos os dias que nós não somos nada, mas Deus é tudo. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos com fé e ore ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite nós entramos na Tua presença para Te louvar e Te engrandecer por esta rica palavra, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de poder estarmos aqui reunidos, Pai, lendo a Tua lei, buscando mais de Ti, aprendendo mais do Senhor. Muito obrigada por esta noite. Abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, essa pessoa que vai ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa dar graça, que o Senhor possa dar vigor, que o Senhor possa dar ânimo, Senhor. Que o Senhor traga, Senhor Jesus, alívio nesta noite, livramento. Que o Senhor possa responder orações, Senhor. Que o Senhor possa ouvir os clamor do Teu povo, meu Pai, assim como o Senhor ouviu de Davi. E que a gente possa confiar no Senhor. Que a gente possa entender que precisamos passar por certas situações, mas que o Senhor nunca nos deixará e nem nunca nos faltará, porque o Senhor é fiel. Fica conosco, abençoa o lar de cada vida que vai ouvir essa mensagem, abençoa o meu lar, a minha família, abençoa a família e o lar desta pessoa que vai ouvir esta palavra na noite de hoje. É no nome de Jesus, meu Pai, que eu te oro e te agradeço. Amém. E graças a Deus, fiquem todos na paz do Senhor. Tenha uma boa noite na presença do Senhor Jesus. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço e a paz do Senhor.